Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do programa Personal Senior. Programa esse que tem como objetivo entregar diversos conteúdos relevantes para você que deseja ter um faturamento acima de R$ 10.000 como personal trainer de idosos. Eu sou o Guilherme e hoje eu vou ensinar a fazer 2 testes de flexibilidade para pessoas idosas. Antes de começar a falar sobre esse assunto, eu queria pedir a ajuda de vocês para colaborar com a gente, colaborar com a nossa página aí. Então, segue a nossa página, curte o vídeo, faz comentário. Tudo isso é importante para o nosso crescimento também e para a gente conseguir, assim, entregar mais conteúdo. E com isso todo mundo sai ganhando. Então, assim, a gente tem página no Instagram, no Facebook, no YouTube. A gente tem uma comunidade agora no WhatsApp também. Tá? Então lá a gente passa diversas informações, quando vai ter live, quando vai ter um conteúdo novo. Então nos procurem, mandem mensagem aí e se inscrevam aí na nossa página que vocês serão muito bem-vindos. Bom, vamos lá então, vamos mostrar aqui o assunto de hoje, que são as avaliações de flexibilidade. Vou pedir a licença de vocês aqui rapidinho, vou pegar todos os materiais que eu vou precisar para fazer essas avaliações de flexibilidade, tá? Só um pouquinho. Vou pegar mais esse aqui. Pronto. Aqui está, peguei tudo. Isso aqui é tudo que eu preciso para fazer as avaliações de flexibilidade em pessoas idosas. Uma régua. Uma régua, gente. E aí, quando vem um colega de profissão, os meus professores, e falam assim: ah, Guilherme, mas é que não sei fazer avaliação física. E outra, eu não tenho material. Como é que eu vou avaliar se eu não tenho material? Eu- Quando me falam isso, eu me dá vontade de voltar lá nas antigas, lembra? Que a avó falava que ela, quando fazia alguma coisa que não devia no colégio, ela tinha que estender a mão, ó, e tomar uma palmada na mão. É o que dá vontade de fazer. Porque, gente, olha o que eu estou mostrando para vocês. Uma régua. Eu tive o trabalho de ir na internet agora, antes de começar a live, e olhar qual é o preço, quanto é que custa uma régua. Eu achei por R$ 1,90. E tá, Guilherme, mas tu vai mostrar a avaliação de flexibilidade. Mas e as outras avaliações, os outros testes? Muito bem, eu vou só refrescar aqui para vocês a informação de que eu consigo realizar uma avaliação física completa num aluno idoso sem precisar de material. Aliás, material vou precisar. Vou precisar da régua e uma trena. Uma trena, gente. Uma trena de 2 metros. Olhei também, fui na internet ver. Achei a trena em promoção, R$ 4,70. Viu? Gente, com R$ 6 e uns quebrados, acho que é isso, vocês conseguem fazer uma avaliação completa num aluno idoso, com uma régua e uma trena. Certo? Então, não vem mais com essa desculpa. Ah, não tenho material. Não, todo mundo consegue comprar uma régua e uma trena. Ah, mas eu não consigo fazer, eu não aprendi. Vai atrás da informação. Eu estou aqui justamente essa hora, 15 horas e 6 minutos, para ensinar vocês a fazer 2 testes de flexibilidade, que fazem parte de uma avaliação física para idosos. Vamos relembrar, né, gente? A avaliação física para pessoas idosas tem como objetivo principal a questão da funcionalidade neles. Ah, mas Guilherme, então tu não vai fazer antropometria, então tu não vai fazer dobras. Isso não é importante? É importante. Se tiver disponibilidade, eu vou fazer. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu consigo também construir uma avaliação sem esse tipo de material, sem precisar de um plicômetro, por exemplo. Se eu tiver uma trena de 2 metros, eu posso avaliar algumas circunferências que vão me dar informações super importantes. Informações tão importantes quanto a avaliação de dobras. Por exemplo, avaliando a circunferência abdominal, eu consigo saber se o aluno tem um fator de risco para doenças cardiovasculares. Relação cintura-quadril, também. Ela me traz ali uma informação se a pessoa tem um risco ou não de doença cardiovascular.
assim como a avaliação de dobras. Então é uma questão de estruturar. A gente tem na Ativa aqui, como eu falei para vocês, uma avaliação física que a gente não utiliza material. Então, essa desculpa de não saber fazer a avaliação, de não ter material, essa não cola mais. Comigo não cola. É questão de querer fazer. E por que é tão importante fazer avaliação física numa pessoa idosa? Primeiro, porque a gente vai conseguir identificar as características e as necessidades dele. E é o primeiro passo. Para a gente iniciar, pensar numa programação de treinos, a gente tem que conhecer esse aluno. E aí um segundo ponto é a gente conhecer esse aluno, mas não só conhecer ele no todo, mas conhecer a condição atual dele, tá? Para a gente ter um ponto de partida. Esse meu aluno, ele pode ter sido um atleta olímpico, mas isso há 30 anos atrás. Agora eu vou avaliar ele, porque ele está começando a treinar comigo, e eu vou saber a condição atual dele. E a partir dessa informação que eu vou conseguir pensar aí num início de treino, numa programação de treino. Mais um fator que é importante a gente avaliar a pessoa idosa é que a gente se organiza mais, a gente tem uma organização, né? Porque a gente tem dados dos alunos. Então, a gente consegue também uma segurança maior no momento da prescrição. Outro ponto importante, o nosso trabalho, quando a gente faz a avaliação e entrega, né, essa avaliação para o aluno, a gente demonstra mais seriedade e mais profissionalismo. É diferente entregar uma informação para o aluno e tu não entregar. São valores diferentes. E quando a gente fala em valores, eu já vou fazer uma ligação aqui com valores da minha hora-aula também. Porque se eu entrego um valor maior, um serviço que é diferenciado, o meu valor de hora-aula, obviamente, é muito mais alto. Tá? Outra vantagem, eu sempre falo assim, infelizmente, é um diferencial para o personal trainer. Por que eu falo infelizmente? Porque eu gostaria que todos os personagens fizessem avaliação física, pela importância que ela tem. Só que tem muita gente que não faz. Né? Então, infelizmente, é um diferencial. Saber fazer uma avaliação, que é o ponto de partida, é uma exceção e não deveria ser assim. Ainda mais quando a gente vai trabalhar com pessoas idosas. Tá? Outro ponto é que a gente consegue mostrar a evolução dos nossos treinos através das avaliações físicas. Então, eu estou orientando o aluno, estou informando ele como ele está evoluindo, né, ao longo dos treinos. E isso não é importante só para ele, isso é importante para mim também, porque daqui a pouco, se tiver alguma situação que não esteja ocorrendo de acordo com aquilo que eu preciso, eu vou ter que mexer na minha periodização. Eu vou ter que fazer uma alteração. Certo? E, gente, mais um ponto aqui, e esse aqui para mim é fundamental, é a entrega de resultado. Né? No momento que a gente entrega resultado para o aluno, a gente adquire a confiança dele. Né? Então, assim, como eu falei antes, a possibilidade da gente cobrar mais, né, é mais alta, né? E a gente consegue também uma maior retenção desse aluno. Porque esse aluno, ele, no momento que ele recebe todas essas informações, ele não vai querer trocar de personal para um outro personal que nem avaliação física faz. Então, é importantíssimo avaliar pessoas idosas. Ah, e tem mais um ponto que eu estava me esquecendo. É importante também para captação de aluno, não só para retenção. Porque se a gente coloca nas nossas redes sociais, no nosso site, enfim, se a gente divulga os resultados que a gente consegue com os nossos alunos através da avaliação, a gente vai chamar mais atenção. Então a gente tem uma possibilidade maior de captação de alunos, além da retenção. Certo? Muito bem, mas por que é importante a gente avaliar especificamente a flexibilidade no aluno idoso? Tá? Gente, porque a flexibilidade ela está diretamente ligada a questões do dia a dia desse idoso, da funcionalidade nele.
Então, a flexibilidade, por exemplo, ela é fundamental para aquela execução das atividades, as tarefas diárias que o idoso tem, certo? Exemplo, o idoso para amarrar um sapato, ele precisa ter flexibilidade para alcançar o pé. Levantar da cama, vai precisar também. Outro ponto importante, prevenção de lesões. E muito se discute isso, né? Ah, mas será que trabalhar flexibilidade, alongar, será que previne lesões? Sabe por que vai prevenir lesões em idosos? Porque no momento que o idoso é mais flexível, ele não vai ter tanto encurtamento, ele não vai ter diminuição da amplitude de movimento dele. Então ele vai ser uma pessoa mais estável. E a possibilidade de quedas diminui muito. Então eu posso afirmar sim que a flexibilidade previne lesões, previne quedas, certo? Outra coisa, gente, que é importante, postura, melhora da postura, né? Uma boa flexibilidade ela vai contribuir para a melhor postura do nosso aluno. Outra coisa importante é amplitude de movimento. Eu acabei de falar aqui, né? Se o aluno consegue manter as amplitudes de movimento dele, ele vai ser uma pessoa aí mais estável, vai ter mais equilíbrio também. Um outro fator importante, o bem-estar mental dele, né? Assim como uma atividade, uma outra modalidade, se ele faz um exercício de flexibilidade, também esse exercício vai ajudar a relaxar a mente do aluno, a aliviar o estresse, enfim. Assim também como vai melhorar a circulação sanguínea. Tá? É outro ponto positivo também nesse trabalho de flexibilidade. E aí um outro fator que é importante com tudo isso é que ele consegue ter também a manutenção da independência dele. Então ele tem melhora na autonomia dele, no momento que ele é uma pessoa mais equilibrada, né, tem uma amplitude de movimento preservada, ele tem força muscular. Então tudo isso contribui para a autonomia dessa pessoa. Muito bem, passado isso, vamos para os testes? Vou mostrar para vocês os testes então, tá? Eu selecionei 2 testes hoje para mostrar para vocês, um de membro superior e um de membro inferior, para ficar bem equilibrado, vocês conseguirem utilizar esses 2 testes nas aulas de vocês, tá? Quando vocês forem fazer uma avaliação física. O primeiro teste é o teste de alcançar as costas, tá? Eu vou dividir aqui então, ó, vou falar teste de alcançar as costas. Primeiro, objetivo, depois posição inicial, execução, resultado e algumas observações, tá? Dividir assim para vocês conseguirem compreender melhor também. Então, assim, qual é o objetivo do teste de alcançar as costas? É a gente avaliar a flexibilidade, principalmente dessa região aqui em volta do ombro. Tá? Então, ombro, toda a região de cintura escapular, região dorsal, esse é o grande objetivo do teste de alcançar as costas. Tá? Então, vou mostrar para vocês como é que a gente realiza esse teste. Bom, para isso, gente, eu vou ter que me levantar um pouquinho, porque eu vou seguir à risca aqui o que o protocolo exige, tá? E ele exige que esse teste de flexibilidade seja feito na posição em pé, tá? Então, eu já vou me posicionar aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. Olha só. Primeira coisa. Então, o aluno vai ficar posicionado em pé, tá? A gente vai começar realizando o teste quando o aluno passa uma das mãos por cima do ombro, tá? Vai passar por cima do ombro, a palma da mão e os dedos estendidos, e a gente vai tentar ir lá no meio das costas, certo? Esse é o primeiro movimento. Passado essa mão por cima, a outra mão vai passar por trás. Ó, e vai tentar ir ao alcance daquela mão que foi por cima. Um detalhe importante aqui, tá? E já é uma das observações. Quando eu passo a mão por trás aqui, ó, eu tenho que ficar com o dorso da mão encostada nas costas. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que nesse teste acaba fazendo isso aqui, ó. Vira a mão para tentar alcançar mais o dedo, tá? E não é o recomendável. Aliás, o protocolo exige que o dorso
da mão fique encostada nas costas, tá? E aí, gente, qual é o objetivo? Aí vamos para a execução, né? A gente tem que fazer com que os dedos médios, tá? Lembra qual é os dedos médios? Né? Eu vou fazer assim para, né, não ficar feio assim, tá? Na verdade é o dedo maior, né? É o dedo mais alto aqui. E eu sempre fiquei me perguntando, pô, mas dedo médio? Por que que ele é o médio se ele é o maior, né? Aí eu fui ver, claro, médio porque ele está no meio, né? Deve ser isso, não sei, não arranjei explicação para isso. Mas então, é o dedo médio, tá? Então eu passo uma das mãos por cima, a outra lá por trás, por baixo, e eu vou tentar aproximar um dedo do outro, o dedo médio, tá? Esse é o objetivo do teste. Então, se os dedos se tocarem, o resultado, tá, é zero. A gente vai dar uma pontuação. A pontuação é zero, tá? Agora, se os dedos não se tocarem, fiz o teste, ó, botar o dorso da mão aqui, né, fazer direitinho, vocês não conseguem me ver? Consegue, né? Se eu não alcançar um dedo no outro, esse espaço que sobrou entre os dedos, tá? Eu vou pegar a minha régua e eu vou ver quantos centímetros que deu ali de diferença, tá? Por exemplo, deu ali 4 centímetros, tá? Aí o resultado, então, é negativo, ou seja, menos 4, certo? Muito bem. Agora, se eu fazer o teste, tá? E meus dedos, ó, passarem um do outro, aí o resultado começa a ser positivo. A palavra é se os dedos se sobrepuserem, tá? Se os dedos se sobrepuserem um ao outro, o resultado é positivo. Vamos dizer que eu tenha passado 5 centímetros, meu resultado vai ser mais 5, certo? Então é bem fácil de fazer, gente, muito prático, muito rápido e não tem por que não fazer esse teste, tá? Resultado então, claro, quanto maior for a distância alcançada, maior a flexibilidade do ombro, vamos botar assim, tá? É que flexibilidade de articulação não é bem assim que a gente fala, né? Mas é nessa região aqui em volta do ombro, ok? Membro superior. Algumas observações sobre esse teste. Vamos lá. Gente, o protocolo, ele diz que o idoso deve escolher uma das mãos, né, um dos lados, para realizar esse teste. Mas eu, particularmente, eu faço esse teste nos dois lados, porque assim eu tenho mais uma informação, uma possível diferença de um lado para o outro. Eu consigo identificar. Então eu costumo fazer dos dois lados. Outra coisa, devem ser feitas duas tentativas, tá? Duas tentativas com o aluno. Mas antes de fazer as duas tentativas, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou explicar todo o teste para o aluno e vou demonstrar também, tá? Então isso a gente tem que fazer. No momento da execução, o aluno vai ter que segurar na posição por pelo menos 2 segundos. Então, o que acontece também, aqui é um outro erro que acontece, ó. O aluno vai fazer e ele tenta fazer o mais rápido possível porque ele pega uma impulsão, né, para poder ir mais longe. Só que o protocolo exige que o aluno fique pelo menos 2 segundos mantendo a posição para que assim o avaliador faça a leitura, certo? E aí, quando ele for fazer também, o avaliador, o professor, ele deve incentivar o aluno para ele tentar alcançar, fazer o maior alcance possível, certo? Muito bem. Depois disso, está feito o teste. Simples assim, tá? Aí a gente tem algumas tabelas normativas. O que que são as tabelas normativas? São as comparações. Então, eu pego a idade do meu aluno, tá? E eu vou ver quanto que ele conseguiu fazer, quantos centímetros ele teve de alcance. E aí eu vou poder comparar com uma média populacional, de acordo com gênero
e de acordo com a idade dele. Então, olha só que legal, ele fez a avaliação comigo, eu passo o relatório, ó, o teu resultado foi esse, né? E tu está encaixado aqui numa faixa considerada boa para a tua idade. Ou está um pouco abaixo. Então, poxa, vou ter que trabalhar um pouco mais essa questão de flexibilidade com ele. Então, é legal, é isso, é a gente apontar um caminho para o aluno. O que, que a gente vai fazer com ele depois de ter passado pela avaliação. Isso é importante, tá? Então, gente, esse é o teste de alcançar as mãos. Teste de flexibilidade para membro superior. Fácil de fazer, né? Tranquilaço. Vou passar para o próximo teste, tá? Que é o teste agora de alcançar os pés. Aqui, gente, eu vou precisar mudar um pouquinho a minha posição, porque ele exige um pouco mais de espaço para a visualização de vocês, tá? Bom, mas o objetivo do teste de alcançar os pés é avaliar, então, a flexibilidade dos membros inferiores e também da coluna. Vocês vão ver por quê, tá? Então, a posição inicial desse teste é um pouquinho diferente, é sentado na cadeira, tá? Então, eu vou mudar a minha posição aqui, vou trazer vocês comigo, para fazer esse teste, tá? Vou usar a cadeira e uma régua, só isso. Primeiro, o protocolo exige que o aluno sente na ponta da cadeira, tá? Então, uma perna vai ficar estendida e a outra vai ficar flexionada. Outra coisa importante, a gente vai colocar uma mão acima da outra, certo? Então, esta aqui é a posição inicial. Agora, tem um detalhe que eu não vou conseguir fazer aqui para vocês agora, mas que é importantíssimo, tá? A cadeira. O recomendável é que a cadeira sempre fique encostada numa parede. Por quê? Porque o idoso ele pode simplesmente se jogar e ele pode sofrer uma queda fazendo esse teste, tá? Então, o recomendável é de encostar sempre a cadeira numa parede. Outro detalhe importante, vou pegar aqui uma trena para mostrar para vocês. Ó, o recomendável, gente, é que a cadeira tenha aproximadamente 45 centímetros de altura no assento, tá? Claro, essa cadeira aqui, a minha, não é ideal para fazer esse tipo de teste, tá? Uma cadeira leve, o piso é escorregadio, não está encostado, mas enfim, eu quero só demonstrar para vocês. Então aqui, ó, eu vou pegar a trena aqui para ver a altura da minha cadeira, está exatamente em 45 centímetros, tá? Então, em relação à altura, estaria tudo certo, poderia fazer tranquilamente. Vamos lá então, a execução, tá? Vou voltar para a minha posição inicial. Ó, tô com uma perna estendida lá na frente, outro joelho flexionado e uma mão em cima da outra. A execução, o objetivo é avançar com as mãos em direção ao dedão do pé, tá? Não é qualquer parte do pé, eu vou em direção ao dedão do pé, tá? Aí, da mesma maneira, a gente vai explicar o teste para o aluno, a gente vai demonstrar, tá? E aí sim ele vai fazer. E no momento que ele for fazer, a gente vai incentivar ele a ir o mais longe possível, certo? Então também assim, ó, um movimento bem simples, um teste fácil, fácil, fácil de fazer. Vamos aos resultados, tá? As pontuações. Então, se eu consigo tocar no meu dedão, o resultado vai ser 0, tá? Agora, se eu não conseguir chegar com as mãos lá no dedão, o meu resultado vai ser negativo. Então, nesse momento aqui, eu vou pegar minha reguinha, ó, e vou ver quantos centímetros faltaram para eu chegar lá no meu dedão do pé. Tá? No caso aqui, ó, deu 19 centímetros. Então, o meu resultado aqui seria menos 19. Tá? Assim como, se eu fizer o teste. Não sei se eu vou conseguir demonstrar isso aqui para vocês. Vamos ver. Consigo. Ó, eu consigo passar do dedão, tá? Aí, da mesma forma, vou pegar a régua e vou ver quantos centímetros eu consegui passar. E aí o meu resultado vai ser positivo. Então passou ali 3 centímetros, o meu resultado é mais 3.
Algumas observações aqui, tá, pessoal? Olha só, em relação principalmente à posição do pé, tá? Da cadeira eu já falei para vocês. Tem muita gente que pergunta, mas como é que fica a posição do meu pé nesse caso? Por que isso? Porque tem muita gente que vai fazer o teste e acaba deixando o pé para baixo, a ponta do pé para baixo, tá? Então assim, ó, eu não posso nem fazer força para baixo com o pé, fazendo uma flexão plantar aqui no caso, e nem uma dorsiflexão. Eu não vou fazer nenhum tipo de força. Eu vou ficar com o meu calcanhar apoiado no chão e vou deixar o meu pé solto, certo? Então essa é a posição inicial. Outro detalhe que é importantíssimo, olha só, e muita gente costuma fazer na hora da avaliação. As mãos, né, ficam uma acima da outra. O que acontece? O aluno, quando faz o teste, ele vai avançando e ele começa a tirar uma das mãos, porque com a mão de baixo ele consegue avançar mais. Só que, claro, isso não pode ser feito, né? Então ele tem que refazer o teste, tá? Então não pode desgrudar as mãos. Lembra do dedo médio lá que eu falei? É ele que vai dar o direcionamento nesse teste. Não pode desgrudar então o dedo médio. Então, dedo médio em direção ao dedão do pé, certo? Duas tentativas, encorajando o aluno para tentar ir o mais longe possível. Bem legal, né? Bem fácil de fazer. Não precisa de muita coisa, não precisa de muito espaço, não precisa de material. E é um teste que, são dois testes, né, que entregam informações que são importantíssimas para uma pessoa idosa, tá? E, gente, mas e aí? O que o resultado vai trazer de importante para a gente, né? Então, que interferência esse resultado pode ter nos nossos treinos? Bom, o que eu posso identificar aqui? Um encurtamento muscular, né? Ou daqui a pouco uma restrição na amplitude de movimento. Eu posso identificar a diferença de um lado para o outro, tá? E eu posso também avaliar aí a evolução do meu aluno nos treinos em relação a esta variável, tá? Então são informações importantíssimas. E é isso, gente. Esses são os testes, então os dois testes que eu queria mostrar para vocês hoje. Como vocês viram, eles são muito fáceis de fazer, tá? E entregam informações que são relevantes aí do nosso aluno para a gente procurar prescrever o treino da forma mais precisa e eficaz possível. Se vocês não tiverem essas informações, fica tudo no escuro, no achismo, sabe? Vocês não entregam resultado real e concreto, apenas resultado subjetivo, tá? E aí vocês perdem uma grande possibilidade de valorizar o trabalho de vocês. A avaliação física é a melhor oportunidade de valorizar o trabalho de um personal trainer, certo? Agora me digam, é fácil ou não é de fazer esses testes aí? Será que precisa de muita coisa? Será que o professor vai ficar falando que não sabe avaliar, que não tem material? Não dá, né, gente? É só querer.